cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Antes de você assistir este vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal, deixa aí seu like, seu joinha e faça o seu comentário, amém? Jesus te abençoe. Amados irmãos, vamos estudar as lições bíblicas do segundo trimestre de 2019, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Amados irmãos, chegamos à lição 8, né? E nós vamos estudar o lugar santíssimo. Então, amados irmãos, eu vou fazer aqui, irmãos, amém? E nós estudamos as lições, né? Desde o princípio da lição 1 até a lição 8, né? A lição 1 foi sobre a introdução, né? Da lição. Mas uma lição está batendo uma outra. Então, queridos, aqui, né? Havia 1, 2, 3, 4. Havia, né? Na entrada do pátio, né? Aqui havia 1, 2, 3, 4, né? Então, aqui havia a cor azul, púrpura, carmesim e branco. Então, aqui simbolizava o caminho, né? Jesus é a porta, né? Então, aqui, quando você entrava, você via a primeira coisa, o altar do holocausto, né? O altar do holocausto. Depois do altar do holocausto, você via a pia de bronze, né? Ou lavatório, né? Depois você viu o primeiro véu, né? Que era o quê? O lugar santo. Lugar santo. E aqui tinha 3 peças, né? A primeira peça era a mesa da preposição, né? A mesa da preposição. Depois, aqui o altar do incenso, né? O altar do incenso. Depois, candelabro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então havia 7 lâmpadas acesas, né? Então, aqui era o lugar santo. Bom, depois vinha outro véu, né? Qual véu que é? Lugar santíssimo, né? Aqui havia uma única peça, né? Arca da Aliança, né? Arca da Aliança. Então, amados irmãos, aqui era a porta principal, que era o caminho, que é Jesus. Aqui a cruz simboliza, né? O altar do local simboliza a cruz, né? Simboliza a cruz. Aqui o lavatório, né? Lavatório. Depois do lavatório, você entrava na tenda, né? A tenda. A tenda. Então, no lugar da tenda, você via três peças, né? A peça da mesa da preposição, que era um pão, né? Era um pão sem fermento, né? Os 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel, né? Aqui havia 6 pães em uma fileira e 6 pães na outra fileira, né? Então, aqui o sacerdote trocava todos os sábados, né? Os pães, né? Para se alimentar, né? Então, aqui o pão simboliza, né? Jesus é o pão da vida, né? E aqui era o altar do incenso, né? A figura simboliza a oração dos santos, né? A adoração, né? E aqui é o candeeiro, né? Ou castiçal, né? Simboliza Jesus é a luz do mundo, né? Então, amados, o castiçal ficava do lado sul. Do lado sul. O
castiçal ficava do lado sul, né? Do lado esquerdo. Então, aqui, a entrada do pátio ficava do lado leste. Lado leste, ao pôr do sol, né? Então aqui ficava do lado leste, e aqui ficava do lado oeste, né? O lugar santíssimo ficava do lado oeste. E aqui a mesa da preposição ficava do lado norte. Certo, irmãos? Então, aqui entrava só o sacerdote, e aqui o sumo sacerdote. Então, para você, né? Para você, primeira coisa, primeiro passo, tinha que entrar a porta principal, que é o caminho, que é Jesus, né? Aí a primeira peça, você via a primeira peça, o altar do holocausto. Aqui havia o sacrifício, né? Aqui havia um fogo que eliminava, né? Aqui o povo de Israel, ele trazia o animal. Então, antes de ser sacrificado, o sacerdote examinava o animal, né? Depois de ele sendo examinado, ele chegava aqui nesse lugar aqui, ó, no altar do holocausto, né? Então, aqui era medido 4 lados, né? E aqui era 1,35 m de altura. Então, aí quando ele era examinado, o sacerdote sacrificava, né, esse animal. Então, quando o pecador pecava, aquele pecado do animal inocente, né, ficava no lugar do pecador que pecou, né? Então, o animal, ele era sacrificado inocente. Então, aquele fogo subia, chegava até as narinas de Deus, né? Então, era perdoado. Minha avó tá perguntando se... Agora para ele. Ok, espera um pouquinho se tu tem telefone aqui, depois nós vamos continuar. Oi. É porque eu estou estudando esse comunicador, não vou te comunicar o que agora? Ah. Tá, eu vou lá de tarde, mano, porque agora não dá pra mim lá não, que eu tô estudando agora. Eu vou lá parte da tarde, então. Vou que eu tô estudando escola dominical agora, que eu tô gravando um vídeo aqui. Não, tô passando mal demais também, mano. Tossindo sem parar. Tô com o corpo ruim. Não, mas dá pra mim ir lá, ué. Dá pra mim ir lá, ué. Dá pra mim ir lá. Vamos aqui lá, ó. Você vê, cara. Eu tô na escola aqui agora. Vamos aqui, ó. Tá em cima do sofá. Ô, amados irmãos, me perdoem porque eu tive uma interrupção aqui, porque minha sogra ligou pra cá pra resolver umas coisas aqui de casa, tá bom? Então, querido, vamos continuar aqui. Então, aqui tinha o altar do holocausto, né? Então, esse fogo chegava até as narinas de Deus, né? Então, aqui viu o lavatório, que era a purificação. Então, depois que o sacerdote fazia esse trabalho, o sacerdote lavava as mãos e os pés, né? Para entrar no lugar santo, né? Então, pessoal, aqui, no lugar santo, era só o sacerdote, né? Ele fazia os serviços de adoração adoração e oração, né? Então, eram 7 lâmpadas, né? Que simbolizavam a luz do mundo, né? Então, aqui também a mesma preposição, era um pão sem fermento, né? Jesus é o pão do Davi simbolizado, né? Então, para você permanecer, participar do lugar santo, do lugar santíssimo, você deve passar primeiramente, né?
passar pela porta principal, que é o caminho, né, que é Jesus. Depois você passar pelo altar do holocausto, simboliza a cruz, né? Então, você deve fazer esse processo. Depois da cruz, pela pureza, né? Passar a lavar as mãos, né? E os pés, né? Aqui, queridos, não entra pecado, né? Aqui é o lugar santo, o lugar santíssimo, né? Então, aqui o sacerdote fazia esse serviço. E o sumo sacerdote também fazia no dia da expiação. Amém? Então vamos continuar aqui, amados irmãos. Vamos para a lição. Lugar santíssimo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Verdade prática. Pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Então, amados irmãos, na antiga aliança, né? Na antiga aliança, aqui o sacerdote fazia o sacrifício do animal, né? Igual eu falei antes. Então, ele era sacrificado, inocente, né? Do pecado do povo de Israel. O povo, né, levava aquele animal para ser sacrificado, né? Então, aqui simbolizava a cruz, né? Então, o lavatório, né? O sacerdote lavava as mãos, os pés, né? Para entrar no lugar santo, que ele fazia aquele serviço, né? E o sumo sacerdote me lavava as mãos e os pés para entrar no lugar santíssimo. Então, na antiga aliança, tinha esses processos para você, né, entrar lá. Você não entrava de qualquer maneira, né? Ali só entrava só o sacerdote, lugar santo, e no lugar santo tinha um sumo sacerdote. Então, na antiga aliança, ele tinha esse processo, mas agora, na nova aliança, Jesus já pagou os nossos pecados, né? Ele fez sacrifício perfeito. Ele fez sacrifício perfeito. Na nova aliança, queridos. Agora nós temos acesso, né, de estarmos na presença de Deus no lugar santíssimo. Antigamente você não tinha esse acesso, né? Os pecadores ficavam só na entrada do pátio, né? O povo de Israel, né? E aqui, meus queridos, aqui havia uma cerca, né? Havia uma cerca, 2 metros e 25 centímetros de altura. 2 metros e 25 de altura. Essa cerca era cor de linho torcido, simbolizava justiça e pureza. E aqui o altar do holocausto era medido em quadrado, né? Era quadrado e a sua medida era 1,35 m, então era abaixo, né? Era abaixo da altura da cortina de linho torcido. Então, o povo que estava aqui do lado de fora, né, do tabernáculo, não via nada que acontecia aqui dentro. Dentro do pátio, dentro do tabernáculo. Do lado exterior e do lado interior. Do lado exterior do lado do pátio, queridos. Interior é do lado do lugar santo e lugar santíssimo. Ok? Então vamos continuar, queridos amados irmãos. Se você gostou do estudo, dá seu joinha aí, comente aí, amém? Se a aula foi bênção para você, amém? Então, ok, vamos continuar. Introdução. O lugar santíssimo era o local mais revelado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus, que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nessa lição, estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiratória do Senhor Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará a nossa vida. Aqui fala o ponto central. O véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e comunhão com Deus. Então, queridos, na antiga aliança você não tinha essa comunhão, né,
você tinha que primeiramente fazer, né, entrar pelo pátio, né? Mas agora Jesus, ele morreu na cruz, né? Ele pagou os nossos pecados, né? E agora nós temos acesso, né, ao lugar santo e lugar santíssimo, né? Porque Jesus, né, ele derramou o seu sangue aqui na cruz, né? Amém? Primeiro ponto. O véu do lugar santíssimo. O véu é como barreira ou livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho torcido branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, o qual era a Arca da Aliança, Êxodo 26:33, do lugar santo. O lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote somente uma vez ao ano, no dia da expiação. Os israelitas não podiam entrar neste lugar que demonstra o véu era uma barreira para o homem comum. A narrativa bíblica significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz, expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio de seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu na separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo mundo, não apenas uma parcela especial ou étnica da humanidade. Então, queridos, aqui havia o primeiro véu, né, que era a entrada da porta, que Jesus simbolizava Jesus, o caminho, né? Depois o segundo véu, né, que era o lugar santo, onde ficava o sacerdote, né? E o terceiro véu, o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote, ele fazia uma vez por ano no dia da expiação. Então, aqui havia 4 cores na entrada, né? Azul, púrpura, carmesim e branco. Azul simbolizava a cor do céu, né? O carmesim ou escarlate, né, era o céu sofredor, né? O sangue vivo de Jesus, né? A púrpura, né? Desculpa, eu vou falar de novo, querido. Ó. A primeira era a cor azul, né? Simbolizava a cor do céu, né? A cor púrpura, né, simbolizava a realeza, Jesus é rei dos reis, né? O carmesim, né, a cor vermelha, né? Jesus como servo sofredor, né? O sangue vivo de Jesus, né? E a cor branca, a última cor, né? Simbolizava justiça e pureza. Então são 4 cores, eram 4 cores na entrada, e 4 cores na segunda entrada, que é o lugar santo, e a terceira entrada, que é o lugar santíssimo. Então, Cristo mostrou para Moisés como seria, né? Ou como seria o tabernáculo ali no Monte Sinai. Amém? Então, através disso, né? Através do sangue de Jesus, né, derramado na cruz, né? Que o altar simboliza a cruz, né? Jesus, ele derramou seu sangue ali, né, para toda a humanidade, né? Ele amou a humanidade toda, né, através do seu sangue, né? E hoje nós temos acesso. Jesus, né, nos deu esse acesso, né, de estarmos na presença dele. Amém? Agora vamos ao segundo ponto. O véu tinha um bordado especial com figura de querubins. Deus ordena que bordasse no véu a mão das figuras de querubins. Uma pergunta relevante: cabe a qual razão desses querubins serem bordados no véu? A Bíblia registra que a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso desejava ser igual a Deus, mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. O nome desse querubim hoje é Satanás, o anjo que rebelou contra Deus, e também levou com eles uma parte de seres angelicais. Então, esse querubim queria ser mais do que Deus, né? Mais do que Todo-Poderoso, né? Então ele foi expulso, né? E levou a metade dos seus anjos com ele, né? Que simboliza Satanás, né? Então, queridos, aqui no lugar santíssimo havia 2 querubins, né? Nós vamos falar depois que esses 2 querubins, que eles faziam aqui dentro dessa arca, né? Da aliança. O nome desse querubim hoje é Satanás, um anjo que rebelou contra Deus, também levou uma parte dos seres angelicais. As figuras de querubins bordadas no véu lembram a um homem que
do trono de Deus está cercado desses seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório, com os asas voltadas para a arca da aliança, com o objetivo de proteger. Então, queridos, aqui tinha 2 querubins, né? Aqui era quadrangular, né? A medida dele era em cubo, né? Então, aqui vinha 2 querubins, né? Aqui eles eram guardiões, né? Daquela arca, né? Da aliança. E aqui havia as tábuas dos 10 mandamentos, né? A arca, aqui havia duas tábuas dos 10 mandamentos, né? E a vara de Arão que se floresceu, né? E o maná, né? Havia dentro do propiciatório, dentro daquela caixa, né? Então, quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício, né? Do animal, né? Quando o pecador pecava, né? Aquele animal era sacrificado inocente, né? No lugar do pecador. Ele punha o sangue nas 4 pontas do altar do holocausto, já estudamos sobre isso, né? Então, ele punha sangue nas 4 pontas do altar do holocausto. Aquele sangue que restava, né? Ele colocava na bacia aquele sangue, né? O sumo sacerdote levava até o lugar santíssimo no dia da expiação, né? Uma vez por ano, não era todas as vezes, era uma vez por ano que o sumo sacerdote fazia esse trabalho para levar, né? No dia da expiação. Então, o que ele fazia? Ele colocava o sangue no propiciatório, né? Ele pergia aquele sangue, né? Para perdão do povo de Israel, né? Perdão da nação, né? Então, ele fazia esse trabalho, o sumo sacerdote, né? O véu traçado de seus filhos, para nós o tabernáculo, seus móveis sagrados, te pediu o Senhor Jesus. Logo podemos secar o seguinte: os tecidos constituem véu, que demarca o lugar santo, o lugar santíssimo, o símbolo do caráter santo e prende nosso Senhor. Assim a cor azul ponta para a sua divindade e a púrpura para a sua realeza. A branca, então, a púrpura é a cor roxa, né? Que representa, né, a realeza. Jesus é Rei dos Reis, né? E azul, queridos, aponta, né, para o céu, né, cor do céu, a sua divindade. E o carmesim, né, cor, né, de escarlate, né, é a sua obra expiatória por toda a humanidade, né, o sangue vivo de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ainda o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do céu, juntamente com os fios trançados que representavam na carne de Cristo a união da natureza humana e da divina do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo e caminho. Ele nos consagrou e pelo véu, isto é pela sua carne. Então, a Bíblia diz, João 1,14, né, que ele se fez carne e se habitou entre nós, né? Então, ele era 100% homem, né, e 100% Deus, né? Então, ele habitou entre nós, né? Ele se consagrou, né, sem pecado, o homem perfeito, né? Jesus foi perfeito, né? Ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala, o véu tinha um bordado especial com a imagem de querubins, era trançado com linho fino e uma barreira oliva acesa. Então havia uma barreira, né, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Ali no lugar santo era só o sacerdote que entrava. Ele não podia entrar no lugar santíssimo, o sacerdote. Quem entrava era o sumo sacerdote, também uma vez por ano podia entrar todo mês, né? Porque ele, queridos, era um lugar de reverência, era um lugar sagrado, um lugar santo, né? Então, aqui o pão era sem fermento, né? Ali o sacerdote se alimentava todos os sábados, acabei de falar, né? Então vamos continuar mais. Vamos para o segundo ponto. Vou fazer um resumo aqui, para não ficar longo. O propósito segundo o véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Olha, ninguém podia ver a Deus continuar vivo. Mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina no seu corpo. Então, querido, o véu significava, né,
significava divina, encobria o corpo, né? Então, a Bíblia diz que ele se fez carne e se habitou entre nós, né? Então, aqui fala, ó, em Hebreus, o véu tipificava a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. Então, o véu tipificava a carne de Cristo, né? Ele morreu na cruz, né? Para toda a humanidade, né? A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então foi um amor infinito de Jesus, né? De estar, é para nós estarmos aqui nessa cruz, né? Nessa cruz aqui, ó. Mas ele se ofereceu por nós, né? Morreu, né? Sem pecado, né? E aqui derramou o seu sangue por nós, né? Para nós termos, né, esse livre acesso de estarmos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lição maravilhosa, queridos. Se você gostou da lição, né? Foi bênção para você, comente aí. Amém? O véu impedido ao acesso à presença de Deus. A separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, lugar santo e lugar santíssimo. Demarcava também os lugares de atuação do sacerdote no lugar santo. Era permitida a entrada dos sacerdotes comuns no santíssimo e no sumo sacerdote. Então, queridos, aqui no lugar santo era só o sacerdote que tinha acesso, né? E no lugar santíssimo era o sumo sacerdote, que tinha acesso uma vez ao ano. Então, aqui também havia separação entre o profano e o santo, né? Aqui era o lugar onde ficava, né, o pátio, né? Onde ficava atento, havia uma separação, né? Do santo e do profano, né? Então, aqui, queridos, era o lugar sagrado, né? Aqui era o lugar sagrado, né? Lugar santo, lugar santíssimo, né? Amém? O véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, mas por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante a sangue da expiação. A única função dele era expiar o próprio pecado do povo. Por isso, toda orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e da sua casa era rigorosa. Hoje, a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença de Deus. Graças ao nosso amado Senhor Jesus, já não há mais separação nem muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Então, queridos, na antiga aliança, né, era só o sumo sacerdote que tinha acesso, né, uma vez por ano, né, fazer aquela expiação, né, quando, né, eu acabei de explicar, né, falei, mas vou falar de novo, né. Então, aqui, queridos, sacrificava o animal, né. O povo de Israel levava um animal, né, para ser sacrificado, né. E nisso, quando ele é sacrificado inocente, aí vinha, né, o fogo e chegava até as narinas de Deus, um cheiro suave, né. Então, aquele sacrifício, aquele animal no lugar do pecador era perdoado aquele pecador, né, aquele povo de Israel, né. Então, aqui o povo de Israel só tinha acesso ao pátio, né, só o pátio, não tinha acesso ao lugar santo nem ao lugar santíssimo. Então, agora nós temos acesso ao lugar santíssimo. Por quê? Por causa da obra expiatória de Jesus Cristo, né? Ele derramou seu sangue, né? Sangue, né? Carmesim, sangue vivo, né? Um sacrifício perfeito por nossos pecados, né? Então, queridos, aqui era rigoroso, né? Tinha que ter reverência, né? O sacerdote que entrasse aqui, ele também tinha o pecado, né? Ele primeiro tinha que fazer o sacrifício aqui, né? A primeira coisa, ele tinha que fazer o sacrifício, né? A primeira peça, né? Ele tinha que fazer o sacrifício, né? Depois a segunda peça, né? O lavatório, né? Para lavar suas mãos, seus pés, para entrar no lugar santo do sacerdote, né? Então, ele tinha que fazer esse processo, né?
E nós sabemos que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças para você entrar, né? Para você participar, né? Com Cristo, né? No lugar santíssimo. Você tem para participar dessas 6 peças, né? Esses 6 processos para você entrar no lugar santíssimo, né? Então, hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos de chegarmos à presença de Deus. Graças ao nosso amado Senhor Jesus, não há separação entre muro entre nós. Acabei de ler, né, irmãos? Vamos pegar o terceiro ponto. Como é o lugar santíssimo? Perguntando. O lugar santíssimo tinha um formato quadrangular. Então, querido, o formato da Arca da Aliança era quadrangular, né? Era em cubos, né? O lugar santíssimo é conhecido também como o Santo dos Santos, um lugar quadrangular, na forma de um cubo, que media 10 côvados de largura e 10 de comprimento. Era 10 de largura e 10 de comprimento, né? Então são 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui as medidas do lugar santíssimo. O sistema decimal possui números desse uma vez que os pesos e medidas de valores hebraicos são obscuros. O resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia do Estudo Pentecostal, um côvado equivale à medida de 2 palmos, ou o tamanho de nosso antebraço. Então, olha a medida daqui do antebraço, querido, daqui do antebraço. Equivalente, portanto, a 45 centímetros. Então, era 45 centímetros a medida da Arca da Aliança. Então, querido, aqui na Arca da Aliança havia as 2 tábuas dos 10 mandamentos, né? Aqui também havia o maná, né? E a vara de Arão que se floresceu. E aqui havia também, né, as argolas, né, que podia transportar a Arca da Aliança, né? Ela podia ser transportada, mas através, né, só do sumo sacerdote, né? Então, aqui havia 2 querubins, né? Eles eram os guardiões daquela arca, né? Então, quando o sumo sacerdote fazia esse processo do sacrifício, né? E também lavava suas mãos e seus pés, né? Ele colhia aquele sangue, né? O sumo sacerdote, e uma vez por ano fazia expiação daquele sangue, né? E punha em cima do propiciatório, né? Para perdão dos pecados. Do povo. Então esse era o trabalho do sumo sacerdote. Vamos continuar, queridos. O lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significava a plenitude da presença de Deus. Então, significava a presença de Deus, né? A plenitude, né? Aqui a presença de Deus penetrava nessa Arca da Aliança, né? Se o sumo sacerdote não fazia o sacrifício, né? Se entrasse de qualquer maneira aqui nesse lugar, o que acontecia? Ele morria, né? Morria dentro do lugar santíssimo, né? Então, ele não podia entrar com pecado aqui nesse lugar, né? Porque ele era fulminado, né? Amém, queridos? Então, a presença de Deus, sua santidade, glória e majestade, ali Deus habitava entre o seu povo. Então, aqui penetrava a glória de Deus nesse lugar, né? Aqui os querubins, né? Do lado aqui, do lado de cá, eles guardavam aquela arca, né? Então penetrava a presença de Deus naquele lugar. No Novo Testamento essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios: para que Cristo habite pela fé, nosso coração
a fim de estarmos arraigados e fundados em favor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos que a sua largura e comprimento, altura e profundidade é conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para seja cheio da tua plenitude de Deus. Então, queridos, na antiga aliança, né, só o sumo sacerdote podia entrar, mas na nova aliança nós temos acesso agora, né, através do sacrifício de Jesus, né. Então Jesus nos deu esse acesso, o véu se rasgou de cima para baixo, né, e nós temos acesso de estarmos agora na presença de Deus no lugar santíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que podemos aprender por trono de Deus, aí a importância do lugar santo? O lugar santo era antecessado ao lugar santíssimo, que mostra que o caráter santo da presença de Deus é presente na Arca da Aliança, porque o Deus santo era glorioso, ali estava. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, que nós possamos santificar mais e mais. A Bíblia diz, sem a santificação, né, ninguém verá o Senhor, né? Então, para você estar na presença de um lugar santíssimo, você deve fazer o quê? Passar pelo processo do altar do holocausto, né? Que simboliza a cruz, né? O lavatório para lavar as mãos e os pés, né? A pureza deve estar limpo, né? Você deve entrar limpo também, no lugar santo, no lugar santíssimo, né? Não pode entrar pecado aqui nesse lugar, né? Amém? Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Cuidado, para a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda de redor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiemos, temamos, santo e glorioso. Então, Satanás, ele está ao redor, mas o anjo do Senhor está ao redor, né? Então, queridos, nós possamos vigiar, né? Para que nós não caímos em tentação, né? Sabemos que nós somos tentados, né? Todos nós somos tentados, mas não devemos ceder à tentação, né? A gente ceder à tentação já é pecado, né? Então, que nós vigiemos, né? Para esse santo glorioso que é a vinda do Senhor, do Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o lugar santíssimo era um lugar de formato quadrangular, que estava, então, era um formato quadrangular, né? Em cubos. Vamos para a conclusão, queridos. Nessa lição, percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra que o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Fez rasgar os véus da separação. Diferentemente, naqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar no trono de Deus com ousadia e confiança. Então, queridos, antigamente, né, você não podia, na antiga aliança, você não podia entrar no lugar santíssimo, né? Ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. E no lugar santo, sacerdote, né? Aqui ficava só o povo de Israel também, né? Do lado do pátio, né? Então, através da morte de Jesus Cristo, né? Através do seu sangue, né? Hoje nós temos acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo, né? Então, possamos estar sempre buscando ao Senhor, né? Porque Ele nos deu esse livre acesso de estarmos em comunhão com Ele, né? Que possamos estar em comunhão e santificar as nossas vidas cada vez mais e mais, amém? Então, que Deus abençoe a todos. Faça aí seu comentário, amém, queridos? A lição 8, amém? Que Deus te abençoe.